Efésios capítulo 2 e o versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual vós também juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Já emendando com 1 Coríntios capítulo 6, que diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito de Deus, o qual habita em vós, e não sois de vós mesmos. Meus queridos irmãos, o tema proposto para nós é este: a nossa dupla cidadania. O cidadão da terra, do céu, vivendo como cidadão. Como é que é? Repete, por favor. Só um segundinho que nós vamos atualizar aqui. Cidadão da terra e cidadão do céu, vivendo como cidadão da terra e do céu, a nossa dupla cidadania, correto? Eu pergunto para você, o que é cidadania? Segundo a lei brasileira, cidadania é o direito que uma pessoa tem de ter uma identidade civil, registro e participar da vida política e organizacional da nação, tais como ter direito e acesso aos serviços que a Constituição garante para as pessoas. Isso é cidadania. O cidadão brasileiro tem direito a um registro civil. Qualquer pessoa, quando nasce, tem direito ao registro. Segundo, tem direito a um CPF, tem direito a uma carteira de identidade, correto? São os principais direitos básicos para todo cidadão nascido em território brasileiro. Bem sabemos que as leis são muito similares em muitos países, ou em quase todos os países. Essas leis básicas são muito semelhantes. Porém, a nossa cidadania aqui no Brasil nos dá direito ao voto, nos dá direito ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, nos dá direito à educação. São os direitos básicos: saúde, educação, lazer e outros mais. Sabemos que o nosso país é muito falho para com os seus cidadãos. Sabemos também que todo direito é acompanhado de uma responsabilidade. Não é assim, irmão Francisco? Para ter também a contrapartida, que são os deveres. Por exemplo, temos direito de votar, mas também, se você não vota, você tem que ir lá justificar o seu voto. Você pode ser penalizado pelo não votar. Então, irmãos, a cidadania é exatamente isto. Mas só que, uma vez que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter uma chamada dupla cidadania, que agora nós não somos mais apenas um cidadão da terra, correto? Mas nós tornamos também um do céu. O que é um cidadão do céu? A cidadania celeste se dá o seguinte: em que Cristo desenfeitou a sua glória, desceu a essa terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e nos comprou com seu precioso sangue, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Pelo que também a palavra de Deus diz assim: Deus nos deu o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Certo? Então nós temos um Pai. E aqui a Bíblia Sagrada, no texto que nós acabamos de ler, bem no versículo 19, está dizendo assim, versículo 19 diz assim, que agora nós somos
Nós não mais somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Deus tem uma só família. Não é alguns aí que tem família para ali e para aqui, não. A família de Deus é uma só. E nessa família, nós temos irmãozinhos da pele mais escura, da pele clara, do olhinho rasgado, do olhinho puxado, dos cabelos loiros. Meu amigo, não importa qual a sua nacionalidade, não importa qual a sua etnia, não importa a cor da sua pele, não importa qual seja a sua característica física que for, em Cristo Jesus, nós somos uma só pessoa, nós somos uma só família, nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque Ele nos comprou e é Ele que nos fez herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nele nós temos direito às coisas lá do céu. E a palavra do Senhor vai dizer aos Hebreus, a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você não é um qualquer, oh aleluia. Você não é um qualquer, oh aleluia. Você não é um cidadão comum, não. Eu e você somos alguém que foi comprado por um alto preço, e o preço que nós fomos comprados é o preço do precioso sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Bendito é o seu nome, Jesus, nós te adoramos. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, para que a gente possa entrar no assunto de hoje, nós vamos dizer aqui o seguinte: o apóstolo Paulo serviu de exemplo para nós, ou de base para nossa menção nesta noite, quando a gente lê algumas coisas da sua história. Bem sabemos que o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Ele chega a dizer que ele é da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Ele morava na cidade de Tarso. Tarso era uma província da Sicília, braço do Império Romano, cujo imperador da sua época era Nero, e o homem era bravo. Ele era tão bravo que ele exercia tudo de uma vez só. Ele governava, ele mandava prender, ele mandava soltar, ele mandava matar. Eu não queria rir não, que isso me faz lembrar de alguém por aí, não é de rir não, é de chorar, né? Ele fazia tudo nele só, Nero. Mas tinha uma coisa que os cristãos do primeiro século, muitos sofreram com Nero, é que ele queria adoração. E a igreja de Cristo não pode adorar a ninguém, a não ser o nosso Deus. Paulo, nascido ali em Tarso, de uma família bem abonada, ele teve direito à sua cidadania romana, uma carteirinha de romano. Eu sou cidadão romano. O cidadão romano gozava de alguns benefícios. Antes, para se ter a cidadania romana, era necessário você comprar tal direito. A cidadania era comprada por um valor muito alto, altíssimo. Algumas pessoas conseguiam, Paulo, por exemplo, conseguiu a cidadania romana por herança. Ele é de uma família abastada, então ele conseguiu a sua cidadania romana. E Paulo, ainda garoto, bem jovem, foi enviado para Jerusalém para estudar. Hebreu, da tribo de Benjamim, muito bem instruído. Ele foi estudar e instruir aos pés de Gamaliel. Ele estudou muito, conhecia para lá, falava vários idiomas, latim fluentemente, falava o hebraico e falava também aramaico e grego. Ele era poliglota, ele falava em vários idiomas. Há uma parte de Atos Apóstolos
que ele prestou um depoimento em hebraico, algum lugar ele falou em aramaico, ele falava outros idiomas, vários idiomas. Então Paulo foi instruído em Jerusalém, muito bem instruído, teve uma educação de excelência, e aquele homem, apóstolo Paulo, ele era zeloso pela lei, e no cuidado que ele tinha pela lei, pela religiosidade, ele cometeu atrocidades. Ele fazia parte do sinédrio, ele era um fariseu estudioso. Então ele pegava cartas com o sumo sacerdote e mandava intimar os cristãos. E a Bíblia Sagrada afirma, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que um dos nossos irmãos, chamado Estevão, diácono da igreja do Senhor, da igreja primitiva, homem cheio do Espírito Santo, foi preso, foi julgado, e Estevão, ao ser inquirido, ele fez uma dissertação que enche meus olhos. Estevão começa falando de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, falou de Isaac, falou de Jacó, falou de Israel, de José, falou de Moisés, falou de Davi, e falou de Jesus, que nasceu daquela linhagem. Estevão, quando estava sendo indagado, ele pregava com ousadia, e a Bíblia diz que nada disto aplacou a fúria dos seus acusadores. E quando Estevão falava, quanto mais ele falava, mais o povo odiava, e pegava em pedras, e lançavam-lhe pedras. E quando Estevão já estava sendo sucumbido, apedrejado no meio da praça, ali ele abriu os olhos e olhou para o céu. Ele viu que os céus estavam abertos, e o Filho do Homem estava de pé à direita de Deus para receber a Estevão. E quando assim apedrejaram e mataram Estevão, pegaram as suas vestes e a depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo ali consentiu na morte de Estevão. Saulo permitiu aquilo acontecer. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Enquanto Estevão falava, o que mais me choca é que ele intercedia: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, mesmo sucumbido, mesmo tomando pedradas, mesmo à beira da morte, não negou a sua fé, não negou a Cristo, não pecou, não amaldiçoou os seus algozes, mas antes orou por eles e pediu que Deus os salvasse. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Deus precisa levantar nos dias atuais. É preciso que Deus levante nos dias atuais diáconos, evangelistas, presbíteros, pastores, cantores, compositores, dirigentes de oração, líderes cheios do Espírito Santo, como fora Estevão, que mesmo sendo apedrejado, mas ele sabia que a sua vida parava aqui, não parava aqui, mas continuava lá na glória. Ele sabia que aqui o homem mata, o homem acaba com a vida, mas ali no céu está aquele que mata o homem, salva sua alma e lança no inferno ou lança lá no céu. Irmãos, Estevão sabia que ali estava a sua vida findando, seus dias findando, mas Jesus o esperava de braços abertos lá no céu, com uma coroa de glória para colocar na sua cabeça. Meus irmãos, mesmo que a gente sofra tribulações, mas a Bíblia Sagrada nos ensina a interceder pelos nossos algozes. Não é fácil orar por aqueles que nos apedrejam, não é fácil interceder por aqueles que nos fazem tanto mal. Irmãos, o Evangelho de Cristo ele é duro para conosco, ele não nos poupa. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos apedrejam, orar por aqueles que acabam com nossas vidas. Há poucos dias uma pessoa, sem motivos, me humilhou muito, falou coisas e eu ouvi calado, sem motivos. E mais difícil é você chegar em casa e ter que dobrar os seus joelhos e orar por aqueles que nos perseguem. Verdade.
É difícil orar por aqueles que nos perseguem, mas ser cristão é ter dentro de si a sabedoria, a altivez para olhar e pensar assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquele Saulo, que ali estava consentindo a morte de Estevão, dentro de poucos dias teve uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Saulo estava indo a caminho de Damasco. A perseguição continuava. Era grande a perseguição para o lado da igreja, mas Paulo teve uma experiência especial com Deus. Paulo pegou cartas com o sumo sacerdote, saiu e foi em direção a Damasco. Mas no caminho de Damasco apareceu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Meus irmãos, na mesma hora Saulo caiu em terra, a luz resplandeceu diante de seus olhos, cegou-lhe temporariamente, e ele ficava, não sabia para que lado que ia, tateando. E as pessoas que estavam com ele, a sua guarda, pegou as suas mãos e o conduziu até a cidade. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aquele homem foi conduzido, teve uma experiência pessoal com Deus. Há um hino antigo, não sei se vocês conhecem, que diz assim: ó, se tu não sabe o que em Damasco passou. Alguém conhece esse corinho antigo? Só o pastor João que conhece? Não, irmãos? O que passou, o que passou, ó, se tu não sabes o que em Damasco passou. Então o que passou em Damasco? Paulo teve um encontro pessoal com Deus. Agora ele estava lá cego, 3 dias sem conseguir ver. Deus vira para o seu servo Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, ali está meu servo Saulo. E Ananias levantou e foi: Senhor, mas ele tem a fama de que persegue os cristãos, a uns mata, açoita. O que eu vou fazer lá, Senhor? Ananias, vai lá, aquele para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Queridos, agora já não era mais Saulo. Faça as correções. Quando eu disse Paulo, ele era primeiramente chamado de Saulo, agora é chamado de Paulo, uma vez convertido. Ele adota o seu nome de Paulo. Ele tinha dupla cidadania, então agora convertido ele chama-se de Paulo. E Paulo começa a trabalhar na obra de Deus, escrevendo cartas. Entre várias que ele escreveu, nós já sabemos: Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas e as demais. E faz as suas viagens missionárias. Primeiro ele viajou, e por alguma vez Paulo precisou de usar da sua cidadania romana. Em Atos capítulo 22, Paulo chega de uma viagem missionária. Quando ele entra em Jerusalém, ele sabia que ele seria preso ali, e sendo preso, levaram até o procônsul, e ao ser indagado, açoitaram a Paulo sem primeiramente interrogá-lo. E aquele comandante falou assim, ele disse para o comandante: eu sou cidadão romano. A cidadania romana garantia 3 direitos básicos ao cidadão: não podia ser flagelado ou açoitado, não poderia ser crucificado, a não ser que houvesse uma traição, uma sedição, e ele também não poderia sofrer pena de morte. 3 coisas ele estava livre, mas ele podia, a cidadania lhe garantia esse benefício. Primeiro, não podia ser açoitado ou flagelado. Segundo, não podia ser crucificado. Terceiro, ele não poderia sofrer pena de morte. Mas nenhuma dessas coisas foram suficientes para defender Paulo. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi preso. A cidadania romana lhe dava direito também de ser defendido na última instância, na Suprema Corte em Roma. Era esse direito que ele tinha, e ele fez uso desse direito, de ser ouvido
pelo o imperador. Meus queridos, mas todo aquele conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, serviu de esterco. Toda aquela a bagagem de conhecimento serviu para fomentar agora um novo Paulo, para pregar o Evangelho. O conhecimento que ele tinha o fez falar a muitas pessoas, o levou a falar com muitas pessoas e também escrever cartas. Meus queridos, e quando a gente pode observar a nossa dupla cidadania, a cidadania de Paulo não o livrou da morte, não o livrou dos açoites, não o livrou da prisão. Queridos, nós como cidadãos aqui dessa terra, podemos ser presos, podemos ser julgados, podemos ser açoitados, podemos ser condenados, e como cidadão do céu que somos, enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos às mesmas coisas, mas a diferença é que se nós aqui fomos açoitados, se nós aqui fomos perseguidos, lá no céu tem alguém que está olhando por nós. A lei romana pode defender o cidadão até certa altura, mas a lei do céu, ela nos comprou com a sua graça preciosa, e ainda que aqui nós somos perseguidos, nós somos defendidos por aquele que morreu na cruz por nós. Ainda que aqui sejamos açoitados, Cristo Jesus é o nosso advogado, é aquele que nos defende a nossa causa. Quando chega lá em Efésios, lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, coloca por favor, Filipenses capítulo 3 e os versículos 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de julgar também assim todas as coisas. Quando chega em Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 20, Paulo escrevendo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Aqui eu paro para dizer para os irmãos: como você tem sido como cidadão no seu bairro? Você tem exercido a sua cidadania? Você sabe quem é o líder comunitário do seu bairro? Você sabe quem é o vereador da sua região? Como cidadão, quem é o secretário de obras de Neves? Alguém aqui sabe? Quem é o vice-prefeito dessa cidade? Quem é o secretário de Educação de Minas Gerais? Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais? Nós não sabemos. Nós negligenciamos. Nós precisamos exercer a nossa cidadania. A nossa cidadania celestial não exclui a terrena não exclui a celestial. Temos que exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Você sabe quem são os líderes comunitários do seu bairro? Não sabe. Ah, mas eu sei quem é Jesus. Amém. Deixa eu falar para você o que acontece. Enquanto estivermos nessa terra, nós somos cidadãos comuns. Direitos e deveres nós temos. Temos direito de saber essas coisas que eu perguntei anteriormente. Temos o dever de conviver em sociedade. Tem pessoas que não conversam na sua rua. Tem pessoas que não dá carona para um vizinho. Tem pessoas que não pode trabalhar como motorista de aplicativo e vira e fala assim: eu não levo alguém dentro do meu carro. Não, irmão.
há poucos dias a gente viu uma grande polêmica em rede nacional. Um cidadão recusou transportar uma senhora, uma religiosa, no banco do carro dele. Irmão, é o pior atropelo que acontece nos dias atuais. A pior geração de crentes é a nossa. Uns crentes religiosos ao extremo. O que vai me contaminar, irmãos? Se dentro do meu carro andar uma pessoa que professa uma fé diferente da minha, que cidadão sou eu? Meu irmão era taxista. Chegou um casal e disse para ele: você nos leva à rua tal, número tal? Meu irmão já sabia que lá esperava. Sim, entra aí. Ele entrou e a música cantava: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, naquela época. E levou aquele casal. Você vem cá tantas horas nos buscar? Sim, tantas horas. Ele estava na porta para buscar aquele casal. Irmãos, o que importa? Que não vai tirar pedaço em nenhum de nós, não. Ah, se for macumbeiro não entra no meu carro. Ah, se for espírita não entra no meu carro. Ah, se for católico aqui não entra. Ah, se for homossexual aqui no meu carro não entra. Que é isso, meu irmão? Não podemos fazer esse tipo de exclusão. Isso é ignorância. Isso não nos contamina em nada. Antes, pelo contrário, nós temos que saber conviver em sociedade. Temos que saber conversar com o médico, com o advogado, com o deputado, com o andarilho, com o mendigo, seja lá com quem for, até com a meretriz. Jesus conversou com todo mundo. Olha o ministério de Jesus. Ele falou com a mulher samaritana. Nós sabemos a sua história. Ele entrou em casa de pecador. Ele jantou com pecadores. Ele jantou na casa de Levi. Levi era odiado pelos judeus, porque ele era cobrador de impostos. E Jesus foi à casa dele. E ali estavam seus amigos. E Jesus foi acusado. Ah lá, tá vendo? O Jesus lá que vocês tanto servem lá, está comendo com pecadores, na casa dos pecadores. O que tem, meu irmão? Isso não contamina a sua vida. Isso não contamina a ninguém. Pelo contrário, nós seremos eficazes testemunhas de Jesus onde quer que nós estivermos. Nós seremos testemunhas de Jesus em qualquer lugar que você pisar. Há 7 anos eu trabalho aqui na cidade de Itabira, e a vigilância sanitária andou passando um pente fino em alguns, abram aspas, estabelecimentos da cidade. E alguns estabelecimentos lá estavam muito bagunçados. Então o dono desse certo estabelecimento ligou lá em casa, e quem atendeu foi a minha esposa, a Sandra. E o número do telefone era o 3835-1049. Ele ligou e ela atendeu. E ele disse para ela: moça, eu preciso fazer um serviço aqui em casa. Aliás, no meu estabelecimento. Mas vocês vêm aqui atender? Ela disse: vamos. Em qualquer lugar. Foi ela que me passou o orçamento. Ela que atendia o telefone. E quando ela pegou o telefone, ligou para mim: Wesley, tem um atendimento para você fazer na rua tal, número tal. Mas só que o moço avisou assim: mas só tem um problema, aqui é um meretrício. Ela disse: meu querido, não tem problema algum, ele vai lá. Eu fui lá, aquele senhor me atendeu. Lá estava uma bagunça, uma verdadeira bagunça, certo? E eu prestei o serviço, tá? E isso aconteceu em 2 ocasiões. Então, irmãos, nós que servimos a Cristo, como somos cidadãos do céu, uma coisa não exclui a outra. Ainda ontem pela manhã, nós sabemos que aqui você tem mototáxi, não tem? Você tem motor Uber, mototáxi, você tem Uber. Mas no interior não é assim. Se você perde um ônibus, só der 4 horas que tem outro. É ou não é? Ou mais. Eu estou indo para João Molevade segunda-feira pela manhã.
E quando eu passei por São Gonçalo, lá tem um radar de 40. Você passa bem devagarinho. Uma jovem professora, com a bolsa pendurada do lado, uma pastinha aqui na frente, pediu: me dá uma carona, por favor. Tudo bem, pode entrar aqui. E aquela moça foi contar para mim: ai, moço, obrigado. Eu perdi o ônibus e o outro agora é só tantas horas, sei lá quanto tempo. Aí, eu sou professora, trabalho aqui, me contou a história, foi conversando, e pouco depois, 20 minutos depois, chegou no lugar onde que eu a deixaria, para seguir meu destino. E conversando com aquela professora, ela falou assim: você é crente? Sim, eu sou crente. Olha, é que eu sou espírita, kardecista, e eu leio o evangelho. Como é que prega, irmão, com uma pessoa dessa? É difícil, não é? Como meu tempo estava remisso, eu falei: mas Deus é um só? Sim, Deus é um só. Mas a Bíblia é uma só? Sim, a Bíblia é uma só. Há algumas interpretações e traduções e algumas distorções, né? Certamente, pode ser que aconteça. Como meu tempo estava escasso, nós falamos de educação cristã, que a Bíblia Sagrada ensina isso, ensina aquilo e tal. Eu deixei para ela uma pequena receita. Não vou ter tempo de conversar mais, mas anota aí as lições que você vai encontrar. CPAD. Ela pegou uma caneta correndo para registrar lições CPAD. Tchau, bom dia, vai com Deus, Deus te abençoe, pá, muito obrigado, e seguiu o seu caminho. Não podemos ser de forma radicais. Nós vivemos em sociedade e temos que conviver com as pessoas com opiniões diferentes, com gostos diferentes, com jeito diferente. Nós somos como este óleo que está aqui dentro. Aqui dentro tem um produto, aqui dentro tem um óleo. Se essa garrafa estiver bem vedada, você coloca ela no oceano, ela vai vaguear para lá e para cá, para lá e para cá. Daqui a tanto tempo, quando você pegar esse produto, ele está intacto, ele não foi contaminado. Meu querido, viva no mundo, influencie o mundo, mas não deixa que o mundo venha influenciar a você. Viva no mundo, conviva com as pessoas, mas não deixe que o convívio macule a sua imagem de crente. Nós vivemos numa época de pessoas, e aqui eu já parto para o encerramento. Pessoas radicais, a pior geração de crentes que temos atualmente. Crentes que criam seus próprios desígnios, ditam suas próprias regras, colocam uma religiosidade lá em cima. Enquanto isto, o mundo está perecendo pela falta de Jesus Cristo. Irmão, exerça a sua cidadania. Você precisa ser cidadão da terra e também cidadão do céu. O seu vizinho quer ouvir a sua voz. Você sai de casa, fecha os vidros, tranca a porta para ninguém te ver, e passa para lá e passa para cá e não fala um bom dia sequer. Como é que você vai falar que Jesus é maravilhoso para essa pessoa? Como é que você vai levar Jesus para o seu bairro, se você exclui a todos? Onde você estiver, meu querido, seja testemunha de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No seu trabalho, não seja influenciado, mas influencia pessoas. Na sua escola, não seja influenciado, mas influencie pessoas. Eu já contei para os irmãos aqui, era ano de 1989, eu tinha 19 anos de idade. Eu estudava no colégio John Wesley em Patinga, e no intervalo, à noite, eu pedi para o diretor se poderíamos cantar alguns louvores numa sala vazia, no intervalo. Ele, perfeitamente. Ele pediu que limpasse a sala, preparasse. Na primeira reunião, nós éramos 6 ou 7 pessoas. Era a irmã Leolene, irmã Márcia, Wesley e o alemão. Mais uma ou duas pessoas que eu não lembro o nome agora. Wesley é esse que vos fala aqui, obreiro nessa casa. O alemão, não sei por onde anda, mas sei que ele se tornou pastor reformado da igreja presbiteriana. E assim foi indo. No primeiro dia, eram 5 ou 6 pessoas. Na segunda semana, éramos 17 pessoas. Na terceira semana, era mais de 40 jovens cantando e louvando o nome do Senhor naquela escola.
Não exclua uma coisa da outra, mas antes, seja cidadão do céu, onde você pisar. Queridos, e para encerrar, eu vou dizer para os irmãos uma coisa: enquanto na terra estivermos, nós vivemos como uma dupla cidadania. Ah, mas crente não pode se envolver com política. Pode sim, senhor. Você tem o direito de votar, de trabalhar para um candidato, defender suas ideologias, desde que não vá de contra a palavra de Deus. O cristão não deve envolver com tumulto, com politicagem, com briga, com baderna, mas todos nós temos direito de exercer a nossa cidadania. Não deixa o mundo te influenciar, mas passa a influenciar o mundo. Quando a gente lê a história, quantos homens influenciaram a sua geração? Poderia falar aqui de Jonathan Edwards. Poderia falar aqui de Luther King. Poderia falar aqui de tantas outras celebridades, ou pessoas que ao longo da história mudaram o mundo, mas não negaram a fé e o testemunho de cristãos. Aqui eu encerro minhas palavras e volto a palavra para o dirigente deste culto. Que Deus em Cristo possa abençoar